Thomas Sankara. Um nome sussurrado com reverência, um símbolo de esperança. Ele foi um revolucionário, um visionário. Sankara ousou sonhar com uma África diferente, uma África livre da pobreza e da opressão. Sua vida, embora curta, deixou uma marca indelével no continente. Ele mostrou ao mundo que a verdadeira mudança era possível. A história de Sankara é de coragem e convicção. Ele desafiou o status quo. Ele lutou pela justiça e igualdade. Suas ideias ecoaram em milhões. Ele continua a ser uma inspiração para aqueles que lutam por um mundo melhor. A vida de Sankara foi tragicamente interrompida, mas seu legado permanece vivo. Ele mostrou à África que ela poderia traçar seu próprio destino. Thomas Isidore Noel Sankara nasceu em 1949 em Yako, Burkina Faso. Ele veio de origens humildes. Sua família incutiu nele um forte senso de justiça. Sankara destacou-se na escola. Ele ingressou no exército, buscando um caminho para servir seu país. Recebeu treinamento militar em Madagascar. Lá, ele testemunhou em primeira mão os efeitos devastadores do colonialismo e neocolonialismo. Essas experiências moldaram a visão de mundo de Sankara. Ele tornou-se cada vez mais crítico da injustiça e da desigualdade. Ele acreditava no pan-africanismo. Ele via uma África unida como a chave para a verdadeira libertação. O treinamento militar de Sankara aprimorou suas habilidades de liderança. Ele retornou a Burkina Faso, pronto para lutar por sua visão. Burkina Faso, na década de 1970, estava em turbulência. A instabilidade política e a corrupção eram desenfreadas. O povo sofria sob regimes opressores. Sankara, uma figura carismática e franca, rapidamente subiu na hierarquia militar. Ele era respeitado por sua integridade e compromisso com o povo. Ele se tornou conhecido por seu estilo de vida simples, rejeitando a extravagância da elite. Em 1983, aos 33 anos, Sankara tomou o poder num golpe popular. Ele viu isso como uma revolução, uma chance de construir um novo Burkina Faso, baseado na autossuficiência, justiça social e igualdade. O povo abraçou Sankara. Eles o viam como um farol de esperança. Ele estava determinado a transformar seu país. Ele visava elevar os mais marginalizados. Ao assumir o poder, Sankara não perdeu tempo. Ele lançou reformas ambiciosas. Ele renomeou o país para Burkina Faso, que significa terra de pessoas íntegras. Isso refletia sua visão de uma nova sociedade. O governo de Sankara concentrou-se na educação, saúde e desenvolvimento rural. Ele acreditava que estes eram essenciais para o verdadeiro progresso. Ele lançou campanhas de alfabetização em massa. Ele construiu clínicas e escolas. Ele promoveu a agricultura sustentável. Sankara nacionalizou terras e recursos minerais. Ele procurou libertar-se da dependência estrangeira. Ele promoveu a produção e o consumo locais. Ele queria que Burkina Faso se sustentasse por conta própria. Suas reformas foram radicais. Eles desafiaram a ordem estabelecida, mas eles eram profundamente populares entre as pessoas. Seção 5. Lutando pelo povo. Sankara compreendia o sofrimento do homem comum. Ele tinha uma aversão profunda à corrupção. Ele a via como uma traição ao povo. Ele liderou pelo exemplo. Ele reduziu seu próprio salário. Ele vendeu a frota de carros de luxo do governo. Ele o substituiu por veículos simples e acessíveis. A mensagem de Sankara ressoou profundamente. Ele capacitou os cidadãos comuns a responsabilizar seus líderes. Ele acreditava no poder do povo. Ele defendeu os direitos das mulheres. Ele promoveu sua educação e participação no governo. Ele condenou a mutilação genital feminina. Ele procurou elevar o status das mulheres na sociedade burkinense.
Sankara era um orador talentoso. Seus discursos eram poderosos e comoventes. Ele falava diretamente ao povo, usando uma linguagem simples. Ele se conectava com suas esperanças e aspirações. Devemos ousar inventar o futuro, ele proclamou. Ele conclamou os africanos a se libertarem das amarras do passado. Ele os incentivou a abraçar a autossuficiência e a inovação. A nossa revolução não é um concurso de oratória, declarou ele. A nossa revolução não é uma batalha de frases bonitas. A nossa revolução não é simplesmente mudar de governantes, colocar outros em seu lugar e dizer que chega. As palavras de Sankara não eram apenas retórica. Ele as apoiou com ação. Ele inspirou milhões com sua visão de uma África justa e próspera. Em 15 de outubro de 1987, Thomas Sankara foi assassinado. Ele foi traído por seu camarada próximo, Blaise Compaoré. A revolução foi silenciada. Burkina Faso mergulhou de volta na escuridão. A morte de Sankara foi uma tragédia. Ela roubou da África um de seus líderes mais promissores. Mas seu legado continuou vivo. Em toda a África e além, as pessoas lamentaram a morte de Sankara. Eles se inspiraram em sua vida e obra. Ele se tornou um símbolo de resistência. Um lembrete de que outro mundo é possível. As ideias de Sankara continuaram a ressoar. Sua mensagem de autossuficiência, justiça social e pan-africanismo encontrou novos públicos. Nas décadas desde sua morte, a estatura de Sankara só cresceu. Ele é lembrado como um ícone, um símbolo de esperança para um continente que anseia por mudança. O rosto de Sankara adorna murais e cartazes em toda a África. Seu nome é entoado em protestos e comícios. Ele se tornou um poderoso símbolo de resistência contra o neocolonialismo, a corrupção e a injustiça. O legado de Sankara se estende além da África. Ele inspirou ativistas e revolucionários em todo o mundo. Sua mensagem de justiça social, igualdade econômica e consciência ambiental ressoa com aqueles que lutam por um mundo melhor. A vida de Sankara é uma prova do poder das ideias. Ele mostrou que mesmo um país pequeno e empobrecido como Burkina Faso poderia desafiar a ordem global. Thomas Sankara foi mais do que apenas um líder político. Ele foi um revolucionário, um visionário. Ele ousou sonhar com uma África diferente. Uma África livre da pobreza, opressão e dominação estrangeira. A vida de Sankara foi tragicamente interrompida, mas seu legado continua vivo. Ele inspirou milhões com sua mensagem de autossuficiência, justiça social e unidade pan-africana. A história de Sankara é um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. É um chamado à ação para todos aqueles que acreditam em um mundo melhor. Um mundo onde a justiça, a igualdade e a dignidade prevaleçam. Embora Sankara tenha partido, seu espírito continua vivo. Ele continua a inspirar gerações de africanos e pessoas ao redor do mundo que lutam por um futuro justo e equitativo. Sua visão de uma África verdadeiramente libertada permanece irrealizada. Mas seu legado serve como um farol de esperança. Isso nos lembra que a luta por um mundo melhor continua.